Olá, meus queridos, graça e paz. Depois de um bom tempo, estamos de volta para meditar, para refletir mais uma vez numa porção da Palavra de Deus. Eu quero, desta feita, convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Nós vamos refletir sobre algumas ideias e algumas mensagens vivenciadas por aquele profeta de Deus e trazer, como tem que ser o objetivo de toda a reflexão na Palavra de Deus, trazer alguma aplicação para os nossos dias, para aquilo que vivemos, não somente nos dias atuais, mas para a nossa vida, para o nosso dia a dia enquanto cristão. Eu quero começar orando dessa vez, para que Deus nos dê a sabedoria, o discernimento necessário na exploração da sua palavra. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, porque sei que as tuas misericórdias elas têm se renovado a cada manhã sobre a vida de cada um de nós. Te agradeço porque se estamos vivos, respirando sobre essa terra, ó Deus, é por conta dessas misericórdias que não têm fim. Grande é a tua benignidade, a tua fidelidade, a tua bondade, se estende de geração a geração. Obrigado pelo sustento, obrigado pelo socorro, obrigado pela proteção, obrigado pela bênção da família, obrigado pelo teto que nos abriga. Ó Deus, nós te pedimos agora o discernimento, a sabedoria, iluminação para o nosso coração, no estudo, no exame da tua palavra, para que possamos tirar lições preciosas para colocar em prática no nosso dia a dia, no nosso viver diário. Essa oração que eu faço, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Você apanhou sua Bíblia? Então, eu quero convidá-lo a ir comigo no capítulo 2 de Abacuque. Nós vamos lá no centro do livro, o livro tem 3 capítulos apenas, e nós vamos ler o capítulo 2, o verso 1. É lógico que não ficaremos aqui nesse verso, mas ele será o nosso ponto de partida. Diz assim, na minha versão, eu uso a Nova Almeida atualizada, está escrito assim: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Na torre de vigia. Nós queremos pensar um pouco aqui a respeito desse tempo, ou do que é o tempo, do que pode nos proporcionar o tempo numa torre de vigia. Lógico que essa é uma linguagem bíblica, é uma linguagem, eu diria, até militar, e eu queria refletir com você um pouco do que podemos perceber e do que podemos sentir estando numa torre de vigia. Nós estamos aqui diante de uma mensagem de um profeta que não recebeu de Deus um chamado para anunciar ou para convocar um arrependimento, uma conversão. Normalmente, as palavras e as mensagens proféticas convocam o povo de Deus, e povo de Deus sou eu, é você. Na maioria das vezes, a mensagem profética tem uma convocação, tem muitas vezes a revelação do erro, um chamado à conversão, ao arrependimento, e uma condição para o caso de não haver o arrependimento, a aplicação da justiça de Deus. Ocorre que não é assim no livro e na mensagem do profeta Abacuque. O livro já começa no capítulo 1, no verso 1, dizendo sentença revelada ao profeta Abacuque. Então, o que Abacuque recebe aqui é uma sentença da parte de Deus sobre o seu povo, sobre a nação de Judá. Já havia acontecido a justiça de Deus sobre o reino de Israel, e agora, depois de vários avisos, há agora uma sentença decretada por Deus sobre a nação de Judá. E Abacuque, então, é chamado por Deus para ouvir essa sentença. E aqui nós temos então o profeta durante o decorrer dos capítulos do seu escrito, ele orando a Deus, ele
falando com Deus, ele questionando, ele fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos que são muito comuns a todos nós cristãos em tempos de crise, em tempos de dificuldade. Nesses tempos nós somos levados a buscar a Deus e a fazer muitas vezes questionamentos por não entender os acontecimentos, por não entender muitas vezes a demora de Deus em responder, e muitas vezes responder, sendo redundante mesmo, nos responder a resposta que nós estamos esperando. Nem sempre Deus responde atendendo às nossas expectativas. Então, o profeta aqui no centro do seu livro, no capítulo 2, são 3 capítulos, então aqui no meio do livro, ele vai tomar uma posição e escreve aqui, depois de fazer uma primeira oração, depois de receber uma primeira resposta do Senhor, ele toma uma atitude e ele mesmo diz: eu vou me colocar na minha torre de vigia. Meus queridos, na torre de vigia, a gente pode entender aqui, pelo próprio texto que ele diz: estarei na torre de vigia, ficarei na fortaleza. A torre de vigia ou pelo menos deve ser um local seguro. Ele diz: estarei na fortaleza. E aí a gente pode imaginar, eu quero levar você a pensar naqueles castelos medievais, que é a imagem que está mais próxima de nós, com aquelas cidades muradas, como eram as cidades nos tempos bíblicos, e nas extremidades das suas muralhas estavam construídas aquelas torres onde se posicionavam as sentinelas, se posicionavam aqueles integrantes da força de defesa daquela cidade para estar vigiando, para estar observando no horizonte, tentando enxergar alguma ação, principalmente de inimigos. E aqui Abacuque, então, ele vai se colocar nesse lugar. A torre de vigia deve ser um local em segurança. E aqui eu já começo a aplicar, talvez nós estejamos, ou pelo menos pensamos que estamos, ou as autoridades pensam que estamos no nosso local seguro. Dentro das nossas casas, nas nossas casas, isolados, seria esse local seguro. A torre de vigia também é um local onde experimentamos certa solidão. E aí eu me recordo dos tempos onde servi, por exemplo, às Forças Armadas, ao Exército Brasileiro, e nós, como muitos dos que me assistem e me ouvem, podem ter tido também esse privilégio, eu considero um privilégio, e lembrar das horas que nós passávamos no posto de sentinela. São horas, muitas vezes, principalmente durante a madrugada, horas solitárias, horas silenciosas, horas onde nós estamos sozinhos, só nós, e podendo então nos dirigir a Deus, como foi o projeto de Abacuque. Eu vou me colocar na torre de vigia, e lá estarei seguro, porque a torre está na fortaleza, e eu estarei sozinho. Torre de vigia é lugar de solitude, é lugar de solidão, é lugar de silêncio, é lugar também de estar em alerta. E essa também é uma dificuldade nessa posição de estar na torre de vigia. No posto de sentinela, como já dissemos, no horário da madrugada, nós temos uma luta a travar contra um inimigo principalmente chamado sono. É um local onde nós precisamos estar alertas. É um local onde nós precisamos estar com o estado de atenção redobrada, porque a função do sentinela é avisar do perigo. Então, eu queria começar fazendo essa reflexão, ou trazendo você a fazer essa reflexão sobre o que é esse lugar chamado Torre de Vigia. É o lugar onde espera-se estar em segurança. Eu não estou na frente de batalha, mas a função não é menos importante. Eu estou dentro da fortaleza, eu estou sobre as muralhas, eu estou num posto e num local aparentemente seguro. Estarei num local, ou estou num local, estando na torre de vigia, estou num local onde estarei sozinho, estarei em silêncio, estarei sem distrações. Nada ali pode me distrair. E na sequência eu preciso estar alerta,
também não posso me distrair, porque a minha função é de alertar. E Abacuque então diz: eu estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver. Então vamos pensar pelo menos em 3 tempos, em 3 situações ou atitudes que se deve ter quando se está na torre de vigia. O primeiro tempo que a gente observa, estando numa torre de vigia, é o tempo de vigilância. Estar na torre de vigia deve nos levar a um estado de vigilância. Vigilância para ver. Foi isso que o profeta colocou. Eu vou estar na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver. Estar sozinho, estar num local como esse, como é o posto de sentinela, como é a torre de vigia, nos proporciona enxergar muitas vezes coisas que a gente, na agitação da batalha, na agitação do campo de batalha, na agitação da linha de frente, na agitação do dia a dia, no ativismo do dia a dia, nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos perceber. Porém, quando estamos numa função de sentinela, com o sentido aguçado para ver, para enxergar, buscando enxergar as mínimas coisas, nós temos a nossa visão ampliada, aguçada e podemos enxergar coisas que no dia a dia do combate nós não enxergaríamos. E é interessante notar que a primeira coisa que a gente deve buscar examinar e enxergar, e aí foge um pouco talvez do sentido do sentinela de buscar enxergar o perigo além do horizonte, e Abacuque teve essa visão também. A primeira coisa que ele enxerga ele olha para dentro de Judá. Então, quando se está na torre de vigia, e eu quero aqui aplicar, dizendo que nós estamos nessa posição, devemos estar sempre na aplicação que fazemos, não é só no momento atual, não é só nos dias atuais, não é só o que estamos passando agora, no ano de 2020, mas no nosso dia a dia. Então, nós devemos voltar o nosso olhar sempre para a nossa vida, para nós mesmos. Esse tem sido um tempo de reflexão. Esse tem sido e deve ser um tempo de olhar para dentro de nós, de olhar para nós, de olhar para a nossa vida, de fazer uma reflexão, de fazer um exame, um autoexame, uma autoavaliação da nossa vida enquanto cristãos principalmente, mas também no nosso dia a dia, enquanto filhos, enquanto pais, enquanto mães, enquanto profissionais. Deus tem nos proporcionado um tempo para observar o que estamos fazendo. E algumas perguntas começam a surgir. E na vida do profeta, na visão do profeta, ao olhar para a sua própria nação, a olhar para a nação de Judá, a olhar para o povo de Deus, porque uma das coisas que sempre lembramos e frisamos quando falamos na mensagem profética, na Bíblia Sagrada, mesmo nos escritos do Antigo Testamento, é que essas palavras são dirigidas, são direcionadas para o povo de Deus. Deus fala primeiramente para o seu povo. Deus trata primeiro o seu povo. Deus olha primeiro para o seu povo, para depois olhar para as outras nações. Então é também momento de nós olharmos para nós mesmos. E o profeta então olha para a nação e perguntas começam a surgir no seu diálogo, na sua oração com Deus. Até quando, Senhor? Essa é uma das perguntas. Outra pergunta é por quê? E se nós retornamos ao capítulo 1, nós vamos ouvir quase que a voz do profeta perguntando: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Abacuque olhava para dentro da nação de Judá, uma nação que há muito tempo, povo de Deus, uma nação que há muito tempo, que ao longo dos anos foi se afastando do Senhor, uma nação que ao longo dos anos foi se apegando a ídolos, porque isso está registrado nas palavras de Abacuque e na resposta do Senhor Deus, uma nação que foi começando a buscar, a falar com a madeira, a falar com o ídolo, a falar com aquele que não pode responder, a buscar socorro naquele que não pode oferecer socorro. E
os profetas, em linhas gerais, começam a clamar, começam a orar, além de anunciar ao povo um arrependimento. Não é o caso de Abacuque, mas os estudiosos dizem que ele foi, por exemplo, contemporâneo, muito provavelmente, de Jeremias, e a mensagem de Jeremias foi de apelo, foi de clamor, foi de chamada à conversão, mas aqui nós já temos uma sentença decretada. E a outra pergunta que segue é: por que, Senhor? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios, surgem discórdias, por isso a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta. Por que os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida? Que coisa! Os escritos bíblicos, a cada dia que passam, quando nós voltamos o olhar para um texto como esse, parece que ele foi escrito para os nossos dias. E é tempo, meus queridos, é tempo de olhar, mas esse é um olhar, volto a frisar, volto a dizer para que você não perca o fio da meada e queira desviar o seu olhar, eu e você desviarmos nosso olhar para as nações que não são o povo de Deus. Esse clamor está acontecendo com o olhar do profeta voltado para a nação de Judá, voltado para o povo de Deus. A injustiça estava dentro do povo de Deus. A lei estava sendo torcida dentro da nação de Judá, dentro do povo de Deus. A idolatria estava campeando dentro da nação que se chama ou que se chamava pelo nome do Senhor Deus, do Senhor Jeová. E será que isso não tem acontecido nas nossas vidas? É tempo de nós refletirmos. Esse é um tempo onde estamos na torre de vigia, buscando ao Senhor, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, sentindo solidão, sentindo que estamos sozinhos, no silêncio muitas vezes. É um tempo de olharmos para nossas vidas. Conversava com alguém por esses dias e ele lembrava, refletia, um irmão crente também, que caminha conosco no ministério, e ele estava lembrando que esse é um tempo, por exemplo, em que o serviço está parado. O serviço do culto, o serviço, se nós quisermos olhar para o Antigo Testamento, o serviço do tabernáculo, os sacrifícios no tabernáculo, o grupo de louvor não está atuando, nós não estamos subindo nos altares, nós não estamos na coletividade. Esse é um tempo em que Deus nos proporciona uma reflexão. Será que nós estávamos vivendo apenas nesse sentido, nesse contexto? O Novo Testamento vai dizer, no livro do Evangelho do apóstolo João, que Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus está olhando para nós, meus queridos. Penso que esse tempo é um tempo precioso de percebermos que o olhar de Deus está sobre nós. O olhar de Deus está agora olhando para nós, quando não temos plateia, quando não estamos em público, quando não estamos na coletividade. Mas, enfim, estar na torre de vigia é perceber que é um tempo de vigilância. Vigilância não sem sentido, vigilância para ver. E o profeta disse: para ver o que Deus vai me responder. Eu preciso aproveitar esse tempo precioso, onde eu estou na torre de vigia. E eu preciso estar atento. Esse não é um tempo para dormir. Esse não é um tempo, e eu sei que muitos de nós já estamos aqui, com licença do trocadilho, cansados até do descanso. Temos estado talvez muito parados, temos talvez perdido muito tempo à frente da tela de uma TV, temos perdido muito tempo à frente talvez da tela de um smartphone. Sabe, uma reflexão que eu tenho feito nesses dias, e eu espero que ela não se cumpra. Talvez é preciso que nós tenhamos cuidado com isso. Talvez no retorno desse tempo nós tenhamos que fazer cultos evangelísticos para converter aqueles que se desviaram. É preciso que estejamos atentos, meus queridos. Torre de vigia, é tempo de vigiar. Torre de sentinela, para não ficar redundante, é lugar de vigilância, é lugar de atenção.
E o olhar primeiro deve estar voltado para a nossa vida, para nós mesmos. Deus trata com o seu povo, primeiramente. Essas perguntas que o profeta fez eram perguntas suscitadas, originadas, provocadas a partir do seu olhar para a nação de Judá. Mas estar na torre de vigia é também oportunidade para perceber que é tempo de buscar respostas. Quando nós estamos nessa condição de um lugar seguro, de um lugar onde estamos sozinhos, de um lugar onde estamos em silêncio, de um lugar onde precisamos estar alertas, nós precisamos perceber que esse é um tempo precioso para buscar de Deus as respostas para as nossas indagações. E como já dissemos, o profeta olha e perguntas começam a surgir na sua mente e ele, com o coração aberto, ele começa a colocar diante de Deus. Senhor Deus, até quando e por quê? E ele está, no verso 2, novamente dizendo, vigiarei para ver o que Deus me dirá. É importante estar vigilante e estar atento, com o ouvido atento para ouvir a resposta de Deus. E algumas coisas é possível perceber quando nós estamos atentos. A primeira coisa que Deus responde ao profeta nessa sua primeira oração, ele diz, lá no capítulo 1, no verso 5, nós podemos observar: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês, eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Sabe o que é que Deus responde? O que é que eu entendo que Deus responde primeiramente a essas perguntas e a essas inquietações do profeta? Porque quando nós olhamos ao nosso redor e vemos as coisas indo de mal a pior, a resposta de Deus, ou aquela resposta que esperamos demorando, tardando, Deus responde dizendo: ei, eu não estou parado. Meus queridos, Deus não está parado. O guarda de Israel não dorme nem cochila, não dormirá, nem tosquenejará. O guarda de Israel, ele é a nossa sombra à nossa direita. Ele diz, Abacuque, eu não estou dormindo. Não pense que eu não estou vendo. Não pense que eu perdi o controle, meus queridos. Deus nunca perde o controle da situação. Ele está no seu trono, vê e controla todas as coisas. Agora, uma coisa interessante que ele coloca nessa mesma resposta. Primeiro a gente entende, eu não estou parado. No tempo de vocês, eu vou fazer uma obra tão grandiosa. E ele diz que se alguém contasse, vocês não iam acreditar. Mas o não iam acreditar, ele está dentro de um contexto que a gente precisa perceber também. O profeta se coloca na torre de vigia, nós nos colocamos na torre de vigia, começamos a orar, começamos a perguntar e começamos a esperar a resposta de Deus. Sabe uma coisa que é interessante? Quando oramos e esperamos a resposta de Deus, nem sempre a resposta é aquela que nós estamos esperando. Porque aqui nesse contexto você conhece a profecia de Abacuque e Deus vai responder e vai dizer exatamente a Abacuque que está preparando ou que uma nação inimiga já está a caminho, a Babilônia. Os caldeus, em algumas versões. Os caldeus estão a caminho e Deus descreve a perversidade daquela nação. Eles estão a caminho e eu vou usá-los para fazer justiça. Então Abacuque pergunta, até quando? A solução já está a caminho. Deus não está alheio. Deus não está deixando que as coisas aconteçam sem a sua supervisão. Ele já começou a agir. A resposta então, ela pode não agradar. Deus continua respondendo numa segunda oração, porque Abacuque não fica satisfeito com essa resposta. Lá ainda no capítulo 1, Abacuque vai rebater, no bom sentido, o que Deus colocou, e diz, mas Senhor, Tu és o Deus desde a eternidade,
O Senhor é santo, nós não morreremos. O Senhor colocou aquela nação para executar juízo sobre o teu povo. E Deus, depois que ele sobe nessa torre de vigia, Deus continua a falar com ele, porque ele é misericordioso. Na verdade, meus queridos, Deus não tem obrigação de dar satisfação a ninguém. Essa parece uma palavra dura para tempos onde queremos ouvir palavras meigas, palavras mansas. Mas esse é Deus. Deus não muda, Deus é imutável. Em Deus não há sombra de variação. E Ele não tem obrigação de nos responder. Mas pela sua misericórdia, quando Ele quer e do jeito que Ele quer, Ele responde. Então Ele responde, e dentro da sua resposta, Ele diz: escreva essa visão. Escreva a visão, porque você pode esquecer. Às vezes, Deus nos dá respostas e com o passar do tempo, nós vamos pensando que a resposta de Deus está demorada, que Deus não vai responder. E aqui para Abacuque, porque Deus já sabia quando viria essa resposta a essa nação babilônica invadindo a Judá, e Deus diz: escreva. É como se ele dissesse: escreva para não esquecer. E ele ainda diz como ele devia escrever. Escreva, e escreva com letras grandes, de uma forma que quem passar correndo possa ler. Para que quem passe correndo veja e lembre. Isso está escrito. Escreve essa visão, Abacuque. Ela se apressa para o fim e não falhará. Lá no capítulo 3, nos versos 2 e 3. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá. Não falhará. Mesmo que pareça demorar. A palavra de Deus é pedindo para que ele tenha uma atitude que ela é difícil demais para nós, principalmente quando estamos num tempo de geração de ansiedade. Ele diz: espere. Espere, porque a resposta virá. Não falhará. Deus não falha. Deus não está parado. Deus está providenciando a resposta. Ainda que a resposta não seja ou não venha da maneira que a gente almeja, que a gente pensa. Porque às vezes, sabe o que acontece? Às vezes nós temos percepções já preconcebidas. É o tal do preconceito. Nós também podemos ser atacados, atingidos por essa questão do preconceito, e até eu diria até às vezes no bom sentido. Nós temos um conceito formado, nós temos já na nossa mente, no nosso dia a dia, um desenho de como Deus trabalha. Deus é bom, como é que Deus é? Que Deus é bom, nós não tenhamos dúvida alguma. Mas a forma dele agir, ele age como quer, ele age quando quer, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer. Muitas vezes nossas percepções, sendo preconcebidas, atrapalham e prejudicam a nossa aceitação da resposta de Deus. Estar na torre de vigia é perceber um tempo de buscar respostas. E no meio da sua resposta, Deus, além de dizer que não está parado, dizendo que a providência já está sendo tomada, mandando escrever, ele diz: o justo viverá pela fé. Que palavra! O justo viverá pela fé. Isso é repetido pelo menos 2 ou 3 vezes pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento. Tiago também vai falar sobre isso. O livro de Hebreus vai falar sobre isso e acrescenta: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, minha alma não tem prazer nele. Que esse não seja um tempo de retrocesso. Que esse seja um tempo para avançar na vida espiritual. Eu oro a Deus, eu peço a Deus, eu clamo a Deus para que o povo dele, e você que é ovelha deste rebanho da Igreja Batista do Centenário, oro especialmente por você, meu irmão, que esse seja um tempo aproveitado para se aprofundar no estudo da palavra, para ler a Bíblia, para orar ao Senhor,
para examinar e refletir sobre a sua vida enquanto cristão, para examinar e refletir sobre nossas posturas dentro das nossas casas. O justo viverá pela fé. Deus já prepara Abacuque para isso. Independente, Abacuque, do que aconteça, do que eu use para responder, você tem que se manter firme na fé. Ainda que tudo pareça dar errado, é preciso que nos mantenhamos firmes. A torre de vigia é tempo de preparar respostas. Torre de vigia é tempo de vigilância. Torre de vigia é tempo de buscar respostas. E, finalmente, torre de vigia é um tempo de preparar respostas. Abacuque, diante da resposta de Deus, ele teve que se posicionar, porque lá no texto que usamos como base, e eu vou reler, ele diz: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Que pretensão! Vou ficar na torre de vigia para ver o que Deus vai me responder. E Deus responde. E depois da resposta de Deus, porque essa era uma sentença. Portanto, Deus aqui não apela para uma conversão, para um arrependimento, é uma sentença. É como ele diz: Abacuque, já está tudo escrito, escreva essa visão, escreva essa sentença, eu vou usar a Babilônia, ela vai chegar até vocês e eu vou resolver esse problema. Pode parecer demorado, mas a resposta vai chegar. E diante disso, Abacuque, ele precisa se posicionar. E ele então resolve responder compondo uma canção. Abacuque compõe um salmo, e nós entendemos que é isso porque quando termina o livro e o capítulo 3, nós temos aqui ao mestre de canto para instrumentos de corda. Que forma maravilhosa e realmente daquele que estava se movendo para uma atitude de fé na bondade de Deus, é responder a tudo que acabou de ouvir, escrevendo uma canção para o Senhor. E nessa canção, vejam, meus queridos, o que é que ele diz? Ele começa e diz: aviva, capítulo 3, verso 2, Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Essa é uma oração realmente de quem tem fé na bondade de Deus, na grandeza de Deus, no total controle de Deus, porque ele vai dizer que os caminhos de Deus são eternos. Deus se move e as montanhas se desfazem. Deus é grandioso, Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é o dono do universo. E Abacuque tem que se render, e nós temos que nos render à soberania de Deus. E ele diz que fica alarmado, e agora não há outra atitude, não há outra alternativa senão dizer: Senhor, faz a tua obra. Faz a tua obra, torna viva a tua obra ao longo dos anos. Pode agir, Senhor. Eu confio em ti. Pode agir. Aviva a tua obra no meio dos anos. Mas diante da resposta que ele tinha ouvido e sabendo o que Deus iria fazer, ele no seu cântico também ele coloca: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Senhor Deus, faz viva a tua obra, mas lembre que tu és misericordioso. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que afirmação maravilhosa daquele servo de Deus que já ouviu a resposta de Deus. Não era, certamente não era, eu creio assim, a resposta que o homem de Deus, o pregador, o profeta queria ouvir. Talvez ele quisesse ouvir que Deus iria fazer algo, mas de uma forma totalmente diferente, iria trazer a salvação, a libertação, e não que a Babilônia iria ser usada como vara do castigo de Deus, da justiça de Deus. Mas depois de ouvir que o justo viverá pela fé, ele diz: Senhor, aviva a tua obra ao longo dos anos, mas lembre-se, mesmo na tua ira, lembre-se da sua misericórdia.
E ele diz, eu vou esperar em silêncio a ação, a hora que tu vais agir contra o meu inimigo. Lá no verso 16 do capítulo 3, nós temos isso. Ouvi isso, meu íntimo se comoveu, meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz, a podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. O dia vai chegar, a hora vai chegar, em que Deus vai agir, mesmo contra aquela nação que Ele mesmo usou. As coisas de Deus são misteriosas muitas vezes. Nós não conseguimos entender. Nós não conseguimos entender a mente e os propósitos de Deus. E só nos resta esperar em silêncio o dia do livramento, o dia da libertação. E Abacuque termina com aquela expressão, com aquela canção, com aquela música que nós estamos acostumados a ouvir e a cantar. Ainda que tudo dê errado, ainda que tudo pareça dar errado, ainda que todas as coisas que eu confio caiam por terra, todavia, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. E é o trecho que vai dizer, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, nos currais não haja mais gado. Ainda que a economia esteja ruim, ainda que as coisas na política estejam ruins, ainda que aquelas pessoas em quem eu acreditava tenham falhado, ainda que as promessas nas quais eu confiava tenham falido, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei. O interessante notar o significado desses termos na língua original nos causa espanto. Eu me alegrarei, é como que saltarei, diz a palavra original. Eu me alegro no Senhor, saltarei de alegria, exultarei. Exultarei é rodar, é girar, é dançar na presença do Senhor. Meus queridos, dançar, pular de alegria na presença do Senhor, dentro de um quadro como o que Abacuque estava olhando, de uma resposta como foi aquela dada por Deus, só para quem age pela fé. Nós estamos sendo convocados, instigados, estimulados a viver pela fé nesses dias. E a como Abacuque, cantar, nos alegrarmos, saltar de alegria, pular de alegria, exultar na presença do Senhor e declarar: o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas, me faz andar sobre lugares altos. O profeta termina declarando o conhecimento que ele tem de Deus. Só nesse trecho final ele usa 3 nomes diferentes atribuídos a Deus. Então ele demonstra um conhecimento, uma intimidade com o Senhor e declara a sua confiança. Me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Deus é o Deus da minha salvação, Deus é o Deus da sua salvação. Vamos nos alegrar no Senhor. Queridos, que esse seja um tempo onde estamos na torre de vigia, um tempo aproveitado para estarmos em atitude de vigilância, buscando ver a resposta de Deus. Um tempo onde nós estamos buscando essas respostas de Deus. E um tempo onde estejamos preparando a nossa resposta, a nossa atitude diante da resposta de Deus. Mas confiando, ainda que tudo pareça ruim, ainda que tudo em que eu confio fracasse, ainda que as pessoas me traiam, ainda que as promessas falhem, ainda que tudo aquilo, enfim, que eu acreditava me dar a razão de viver, tenha ido por água abaixo. Todavia, que você, possamos nos alegrar no Senhor, possamos exultar no Deus da nossa salvação. Jeová é a minha força, Jeová me capacita, Jeová é quem dá força a mim e a você. Ele firmará os nossos pés e nos fará andar como a corça nas montanhas, em lugares altos. Como diz uma canção,
do ministério diante do trono, acima dos problemas, acima das tribulações, acima das perseguições, acima desse mundo, acima das tentações. Deus quer nos leva sempre a lugares altos. Só que para subir há uma dificuldade, a caminhada subindo é sempre mais difícil. Mas que creiamos nas promessas que Deus tem, promessas de livramento e de salvação que Deus tem para o seu povo. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue enchendo meu coração, seu coração, minha mente, sua mente, do que nos pode trazer esperança. Meu irmão, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias dele não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Foi bom estar com você mais uma vez. Até a próxima, se Deus nos permitir. Fica na paz do Senhor Jesus.